livro de 1 Reis, no capítulo 11, no verso 1 em diante, diz assim: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. A gente sabe, amados, que o ser humano ele é seduzido pelo pecado, ele é seduzido pela sua fraqueza para a sua ruína, né? Não é mesmo? Por exemplo, a gente sabe que mesmo Israel, como um povo escolhido de Deus, havia já a intenção das trevas, do diabo, de destruir Israel como um povo de Deus. E a gente vê aqui Salomão sendo pego por uma fraqueza que ele tinha, que é a questão das mulheres. E a gente vê Salomão, então, desobedecendo a Deus. Embora um homem sábio, um homem que recebeu de Deus uma sabedoria sobrenatural, mas como ser humano, como ser imperfeito, ele falha nesse quesito. E no verso 9 fala assim: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Verso 10. Acerca disso, ele tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti teu reino e o darei a teu servo. Verso 12. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho o tirarei. Olha, amados, então Deus aparece 2 vezes a Salomão para adverti-lo, para instruí-lo. E Salomão, ele rejeita a instrução do Senhor para que não se envolvesse com as mulheres de outras nações e nem também com a idolatria que havia nessas outras culturas, nesses outros povos. E por conta da sua desobediência, da desobediência de Salomão, Deus aparece e ele fala que retiraria o reino da sua mão. Mas ele, por amor a Davi, queridos, olha a importância da aliança que Deus fez, que Deus faz com o homem, e Deus fez com Davi quando foi o 2º rei de Israel, o melhor de todos os reis de Israel. E Deus tem como referência o reinado de Davi. E por meio do reinado de Davi, a gente conhece tantos salmos, tantas profecias, né, que Davi escreveu nos seus salmos, que reporta a Jesus Cristo, ao Senhor Jesus, ao Messias. E Deus, então, por conta da aliança que ele fez com Davi, quando era rei, ele não tira o reinado de Salomão nos dias de Salomão, mas assim só faz isso quando um dos descendentes de Salomão sobe ao trono. A importância da aliança que Deus tem com os seus. Queridos, e eu reafirmo aqui, a Bíblia fala que nós devemos fugir da aparência do mal. Não é isso? Nós temos de instrução da parte do Senhor. Eu vejo Salomão falhando aqui como rei, se envolvendo com outras mulheres de outras culturas, porque ele não fez isso. Ele não obedeceu, ele não fugiu da aparência do mal. Mas isso não anula a sabedoria que Deus havia colocado sobre ele. Isso não anula o dom que Deus tinha dado a ele. E a gente vai ver em Provérbios tantas instruções poderosas que a gente traz para a nossa vida e que a gente pode edificar a nossa vida e a vida de outros.
É isso, a meditação para o reinado de Salomão. Vamos então à meditação em Provérbios. Antes de seguirmos na nossa meditação, quero convidá-lo a um tempo de oração. Pai amado e querido, seja bendito o teu santo e poderoso nome, seja exaltado o Senhor em todo o tempo, Senhor. De eternidade a eternidade tu és Deus, o Senhor reina sobre todos, meu Pai, sobre tudo. Oh Deus, tu és um Deus poderoso, soberano, onipotente, onisciente e onipresente, Senhor. Obrigado, Senhor, por tua graça, pelo teu amor, o teu favor, Senhor, mais uma vez, pela misericórdia do Senhor que se renova hoje, nesta manhã. Tu és um Deus bom, tu és um Deus de amor, de graça, de bondade, Senhor. Obrigado pela provisão diária, pelo pão de cada dia, pelo alimento, pelo sustento, pela saúde que temos no nosso corpo. Pai, obrigado porque o Senhor não permite que nós venhamos, Deus, a nos adoecer, ficar doentes. A tua bênção tem nos prosperado. Não o dinheiro, mas a tua bênção tem nos feito, Deus, prósperos. Obrigado, Deus, pela oportunidade de ler a tua palavra, de meditar na tua palavra, de ser edificado por ela, Senhor, de ser instruído, pela tua verdade, Senhor. Eu oro a Ti, eterno Deus, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Peço a Ti, por meio do Teu Espírito Santo, aquele que é mestre por excelência, nos conduza, Senhor, nessa meditação, nos dê o discernimento, a sabedoria, o entendimento. Revela-nos a Tua palavra nessa manhã, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Queridos, hoje, 28 de janeiro, estamos meditando no Provérbios 28. Estamos ao longo de todo o mês de janeiro meditando nessa palavra poderosa. Instruções do céu, do alto, da parte de Deus para a sua e para a minha vida. E eu destaquei aqui alguns versículos de Provérbios 28. E vamos então à sua meditação. Estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada e às vezes eu vou estar intercalando com a nova tradução na linguagem de hoje para trazer melhor entendimento. Por causa da transgressão, verso 2, por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente a ordem é mantida. Eu vou mudar aqui para a nova tradução da linguagem de hoje. Fala assim: quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo toda hora. Percebe como isso é uma verdade para nós, para os nossos dias? Verso 5. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. Falando aqui na Nova Almeida Atualizada, fala assim: os maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Versos 6 e 7 fala: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. Meu Deus. Vou ver aqui na nova tradução na linguagem de hoje. Olha, esse verso 7 que lemos: o moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para seu pai. A obediência à lei é algo que agrada o coração de Deus e também enaltece o Pai. Olha aqui o que fala no verso 9. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Meu Deus, nem as orações são respondidas, nem na verdade não são ouvidas. As orações daquele que é fora da lei, que Deus obedece às leis, a lei de Deus, né? Diga-se de passagem, a lei de Deus é o que o texto está falando aqui. Deus despreza até orações dessas pessoas que não obedecem às suas leis. Olha o verso 13. Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada. O verso 13 fala assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará,
mas os que as confessam e abandonam alcançarão a misericórdia. Que disse assim, essa palavra poderosa. Pecado a gente trata ele. Sabe como é que trata pecado? Confessando e abandonando essa prática, para que de fato a misericórdia seja uma realidade na vida, na nossa vida. Verso 14: Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o coração cairá na desgraça. Verso 16: O príncipe sem juízo aumenta a opressão, mas o que odeia a avareza viverá muitos anos. O príncipe sem juízo aumenta a opressão. Vou pegar na nova tradução na linguagem de hoje. Vamos lá. Nós estávamos... verso 16. O governador sem juízo será um ditador. Aquele que está governando sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. Olha aqui um princípio poderoso e um divisor de águas quando o homem ele odeia a desonestidade e ele governa por meio da integridade. Permanece no governo por muitos anos. Verso 18: Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Eita, que palavra poderosa. Vamos lá então, nos versos 22 e 23. O ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Quem repreende alguém achará depois mais favor do que aquele que só lisonjeia. Você não deve economizar palavras, queridos, para, repreender, para exortar as pessoas. Porque, às vezes, a vida dessa pessoa passa pela sua repreensão. Você, por meio da sua exortação vinda de Deus, vai endireitar as veredas dessa pessoa. E aí ela vai ter vida e ela vai ser grata a você. Em algum momento ela vai ser grata a você. Não é mesmo? Verso 26, 27 e 28 fala assim: Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Eita, olha aí um enaltecimento aqui, a sabedoria. Quem confia na sua própria capacidade intelectual, na sua própria capacidade cognitiva, nos seus pensamentos e sentimentos, é o que Deus está falando, é tolo. Mas o que anda em sabedoria será salvo. Aquele que anda debaixo de sabedoria, de princípios sábios, de um coração sábio, esse será liberto, salvo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldições. Olha, a palavra está ensinando que nós devemos, queridos, assistir ao pobre. Não devemos fechar os nossos olhos e ignorá-lo. Porque se a gente fizer dessa forma, olha o que acontece. Mas o que fecha os olhos para ele será coberto de maldições. Virá coisas terríveis sobre nós. Então, você que está ouvindo, vendo, meditando nesse texto em Provérbios, entenda que você precisa ter um coração que se favoreça ao pobre que está próximo de você. E o último verso que eu leio aqui é o verso 28. Quando os maus se levantam, as pessoas se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. É uma bênção. Quando os justos se multiplicam e os maus perecem, o povo está em bênção, em favor de Deus. É isso. Queridos, é uma meditação para hoje, essa porção de Provérbios. Medite nessa porção, nessas gotas de sabedoria nesse dia. Seja abençoado, que seu dia nesse domingo seja cheio da presença e do favor de Deus. Amanhã eu retorno com mais gotas de sabedoria. Até lá, fica na paz. Tchau.